Olá, eu vou aqui falar sobre a taxa de filtração glomerular. Sabemos que a filtração ela começa, né, em ambos os rins, e isso acontece dentro dos néfrons, que é a unidade funcional do rim. Nos néfrons a gente encontra os glomérulos, que é onde acontece a filtração, que é a passagem de água e soluto, que através de capilares chegam ao espaço da cápsula de Bowman. E a taxa de filtração glomerular, ela é a barreira de filtração que permite a passagem de moléculas de forma seletiva, dependendo do tamanho e da carga. Entre os extremos, a carga definirá a maior ou menor dificuldade para a filtração. Devido à presença de proteínas e de carga negativa em todas as camadas de membrana de filtração, macromoléculas com cargas negativas terão dificuldade de passar pela barreira. Resumindo, a taxa de filtração glomerular é o volume de líquido que é filtrado por minuto por ambos os rins para dentro da cápsula de Bowman. Isso varia de acordo com o sexo do indivíduo. Mulheres é aproximadamente 115 ml por minuto e homens aproximadamente 125 ml por minuto, no total de aproximadamente 180 litros de filtrado por dia. E nesse processo de filtração dessa filtração, ocorrem pressões hidrostática, pressão osmótica e pressões capsular. Dando continuidade na parte da pressão que a amiguinha acabou de falar, vou falar mais um pouquinho sobre a pressão hidrostática glomerular e sobre a pressão oncótica. A pressão hidrostática é a força que tende a impulsionar o líquido e os solutos através do endotélio, permeável dos capilares glomerulares. É a pressão do sangue fluindo ao longo dos capilares glomerulares. Esta pressão favorece a filtração para dentro da cápsula do Bowman. Vou falar agora um pouquinho da pressão oncótica. Oferece resistência à passagem de líquidos e solutos nos capilares glomerulares. Essa pressão ocorre devido à presença no plasma de proteínas que atraem as moléculas de água, dificultando a filtração. Essa pressão é mais dentro dos capilares glomerulares do que no líquido da cápsula do Bowman, porque as proteínas normalmente não são filtradas para o espaço da cápsula. E nós temos também a pressão hidrostática capsular, que é a pressão do líquido filtrado presente no espaço da cápsula de Bowman e é chamada de pressão hidrostática capsular, e se opõe ao movimento de líquido para dentro da cápsula gerando pela filtração. A taxa de filtração glomerular, ela varia de acordo com o calibre das arteríolas aferentes e eferentes. Para regular a taxa de filtração glomerular, existem mecanismos intrínsecos e extrínsecos que são capazes de alterar essa taxa, modificando o fluxo sanguíneo renal. A vasodilatação da arteríola aferente vai permitir que o fluxo sanguíneo ele aumente dentro do glomérulo, porque não possui resistência. Então, o fluxo vai aumentar, a pressão hidrostática vai aumentar e, com isso, a taxa de filtração glomerular também vai aumentar. Já quando a gente tem a vasoconstricção da arteríola aferente, ou seja, quando a gente tem resistência nessa artéria, o fluxo sanguíneo ele vai diminuir dentro do glomérulo, diminuindo a pressão hidrostática e diminuindo a pressão e a taxa de filtração glomerular. Agora falando da vasodilatação da arteríola eferente, ela diminui a resistência da saída desse fluxo sanguíneo. Então, acontece que a pressão hidrostática dentro do glomérulo vai cair e a filtração também vai cair, ou seja, a taxa de filtração glomerular ela vai diminuir, porque o sangue está saindo muito rapidamente, muito facilmente pela arteríola eferente, que ela está sem resistência nenhuma, ela está dilatada. Agora, quando a gente tem a vasoconstricção, ou seja, a contração dessa arteríola eferente, ela oferece uma maior resistência à passagem desse sangue. Ela vai aumentar a pressão hidrostática ali dentro dos capilares glomerulares, a pressão ali dentro vai ficar maior e com isso a taxa de filtração glomerular ela também vai aumentar.
Agora eu vou falar um pouquinho da regulação da taxa de filtração glomerular. A principal função dela, do fluxo sanguíneo na maioria dos tecidos, exceto nos rins, é manter o fornecimento do oxigênio e de nutrientes em níveis normais e remover os produtos indesejáveis do metabolismo. Nos rins, o fluxo sanguíneo normal é muito maior do que o requerido para estas funções. E a principal função da autorregulação renal é manter a taxa de filtração glomerular relativamente constante, apesar das variáveis da pressão arterial, permitindo que o controle seja preciso na excreção renal de água e de soluto. E vou falar um pouquinho também a questão do controle intrínseco. A autorregulação da taxa de filtração glomerular é um processo de controle local envolvendo apenas o rim. Nesse processo, o rim mantém a taxa de filtração glomerular constante frente às flutuações das pressões sanguíneas. O processo de autorregulação acontece através de dois mecanismos, o miogênico e a retroalimentação, túbulo glomerular. Os dois mecanismos da autorregulação envolvem o controle do fluxo na artéria aferente. A pressão hidrostática, que é a principal força responsável pela filtração glomerular, é influenciada diretamente pela pressão arterial e pelo volume sanguíneo. Falando agora sobre o mecanismo miogênico, que se trata de uma habilidade intrínseca do músculo liso vascular de responder a essas mudanças de pressão. Quando o músculo liso da parede da arteríola aferente se estira por conta do aumento da pressão sanguínea renal, abrem-se canais iônicos sensíveis a esse estiramento, que assim as células do músculo elas despolarizam. Essa despolarização, ela abre canais de cálcio, que eles são controlados por voltagem, e o músculo liso vascular, ele contrai. Essa vasoconstrição, essa contração, aumenta a resistência no vaso, e o fluxo de sangue pela arteríola aferente diminui. A redução do fluxo ela é propícia para a diminuição da pressão hidrostática do glomérulo, diminuindo a pressão de filtração no glomérulo, impedindo que a taxa de filtração glomerular ela aumente, apesar da pressão arterial. Já por outro lado, se a pressão sanguínea ela diminui, ocorre uma menor tensão na parede dessa artéria, e a artéria ela dilata. No contexto de vasodilatação, não há a mesma eficiência do que na manutenção da taxa de filtração glomerular. Em consequência, quando a pressão sanguínea ela é maior que 80, a autorregulação é interrompida e a taxa de filtração glomerular ela diminui. Então, só para poder fechar aqui o raciocínio, quando a gente tem o aumento da pressão sanguínea, a gente tem a distensão da parede da arteríola aferente. Com isso, a gente tem a contração da arteríola aferente e a taxa de filtração glomerular, ela fica relativamente constante. Agora eu vou falar um pouco sobre retroalimentação ou feedback túbulo glomerular. A retroalimentação tubuloglomerular é um mecanismo de controle local, no qual o fluxo de líquido no túbulo distal influencia a taxa de filtração glomerular no mesmo néfron. As paredes arteriolares do túbulo são modificadas nas regiões onde entram em contato uma com a outra, formando o aparelho justaglomerular. Quando a taxa de filtração glomerular aumenta, o fluxo de líquido e de íons de sódio no filtrado aumenta, fazendo com que o fluxo tubular e a concentração de cloreto de sódio que chega na mácula densa também aumente. A mácula densa é como um quimiorreceptor que detecta o aumento de íons de sódio no líquido tubular. Em virtude da proximidade entre as células da mácula densa e as células musculares da parte da arteríola aferente, é muito fácil uma substância parácrina atingir sua célula-alvo e o feedback túbulo-glomerular acontecer. Ou seja, uma estrutura tubular, mácula densa, detecta que a taxa de filtração glomerular aumentou ou diminuiu,
e sinaliza para uma estrutura glomerular arteriolar aferente o retroalinhamento e corrigindo a alteração inicial da taxa de filtração glomerular. No caso da redução da taxa de filtração glomerular, a principal substância paráquina vasodilatadora liberada pela mácula densa é o ácido nítrico. Então, por hoje é só, galera.